E se desse para aprender um assunto super complexo, tipo 10 vezes mais rápido? Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que está prometendo exatamente isso. E olha, ela pode mudar as regras do jogo do aprendizado para sempre. Pensa só nisso. Transformar um monte de artigo e pesquisa num podcast feito sob medida, que ainda por cima responde às suas perguntas enquanto você está correndo no parque. Essa é a promessa do Notebook LM. É uma ideia poderosa que pode de verdade revolucionar a forma como a gente absorve conhecimento. Vamos entender como é que isso funciona. Antes de mais nada, vamos falar do problema. Quem nunca se sentiu travado tentando dominar um assunto novo? Seja para o trabalho, para a faculdade ou até para aprender um hobby, o processo pode ser lento, frustrante. Mas por que é tão difícil? Onde é que está o gargalo? O desafio, na verdade, vem de dois lados. Primeiro, o nosso cérebro. Ele tem um limite, né? Leva tempo e gasta muita energia para a gente processar informação nova. E do outro lado, as inteligências artificiais que a gente já conhece, como o ChatGPT, elas também têm as suas falhas. O contexto que elas conseguem guardar é pequeno e elas sofrem de um problema bem sério chamado alucinação. E o que é essa tal de alucinação de IA? É basicamente quando o modelo inventa uma informação. Ele cria algo que soa super convincente, que parece certo, mas na verdade é falso ou simplesmente não existe. Para quem está tentando aprender, isso é um perigo enorme, porque a gente pode acabar memorizando uma coisa que está completamente errada. É exatamente aí que o Notebook LM entra em cena. Ele foi pensado para ser uma coisa diferente. Não é só mais um assistente de IA genérico. Ele foi criado para ser uma ferramenta de aprendizado de verdade, atacando esses problemas de frente. E a diferença já começa na escala. Dá uma olhada nesse número: 25 milhões. Essa é a quantidade de palavras que o Notebook LM consegue processar de uma única vez. Para ter uma ideia, isso é equivalente a umas 50 mil páginas de livro. É uma capacidade de processamento absurda. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É isso. Enquanto as outras IAs conseguem ler um livro por vez, essa ferramenta consegue lidar com uma prateleira inteira de uma biblioteca de uma vez só. E o mais importante, ela conecta as ideias entre todas essas fontes na hora. Mas como é que ele consegue lidar com tanto dado sem começar a inventar coisa? Como ele mantém a precisão? O segredo está num conceito-chave. Ele funciona como um sistema fechado. E o que significa sistema fechado? Significa que o Notebook LM baseia todas as respostas dele apenas nos documentos que foram fornecidos. Ele não vai buscar nada na internet, não usa o seu treinamento geral, ele só usa o seu material. E isso, na prática, quase elimina as alucinações. A fidelidade com o seu conteúdo de estudo é total. E as possibilidades práticas disso são enormes, né? Dá para planejar uma viagem inteira usando guias e blogs, entender melhor um monte de exame médico e artigo de saúde, ou, sei lá, acelerar o aprendizado de um hobby tipo fotografia usando só os materiais de fontes que são realmente confiáveis. Ok, a teoria é impressionante. A gente já entendeu, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver o passo a passo de como transformar um monte de informação bruta em conhecimento de verdade. Bom, o primeiro passo é criar a nossa própria base de conhecimento. E o legal é que o Notebook LM aceita de tudo: PDF, documento do Google Docs, link de site e até vídeo do YouTube. Cada fonte que a gente adiciona vai expandindo o universo de informações que a IA vai poder analisar. E aqui ficou uma dica fundamental. Como a ferramenta só trabalha com o que a gente dá para ela, a qualidade do resultado depende da qualidade do que a gente coloca lá dentro. Quanto mais diversas e ricas forem as fontes com diferentes pontos de vista, mais completa vai ser a nossa compreensão do assunto. Beleza! Com as fontes todas lá dentro, é agora que a mágica acontece. O Notebook LM não só guarda informação, ele tem um conjunto de ferramentas super poderosas para extrair o que realmente importa de todo esse material. Dá para gerar automaticamente, por exemplo, um guia de estudos, já com perguntas e um glossário para testar o conhecimento, ou um documento de briefing com um resumo dos pontos-chave, ou um FAQ com as perguntas mais comuns, ou até uma linha do tempo para entender como o assunto evoluiu. São formatos que ajudam a gente a fixar o conteúdo muito mais rápido.
E tem mais, existe uma função de mapa mental que é fantástica para a gente conseguir enxergar as conexões entre os conceitos, sabe? Mesmo que eles venham de fontes diferentes. É como ter uma visão de helicóptero do assunto todo antes de mergulhar nos detalhes. Agora, vamos para a parte que, sinceramente, parece coisa de ficção científica. É a funcionalidade que redefine completamente a ideia de aprender em qualquer lugar. A fonte original usou essa frase, e olha, eu não poderia concordar mais. O que a gente vai ver agora é o que torna essa ferramenta algo realmente fora da curva. O processo é ridiculamente simples. A gente carrega os nossos materiais de pesquisa e a ferramenta cria um podcast de 20 minutos. Mas não é uma leitora robótica, não. É uma conversa, uma discussão entre dois apresentadores de AI sobre aquele conteúdo. As vozes soam super naturais, como um bate-papo mesmo. E a parte mais incrível é que ele é interativo. Imagina a cena. A pessoa está lá correndo, ouvindo o podcast, e surge uma dúvida sobre um termo que eles mencionaram. Tipo vibe coding. É possível simplesmente perguntar em voz alta para o podcast. E aí, bum, a resposta vem na hora, clara, objetiva e baseada exatamente nos artigos que foram carregados. Isso transforma uma audição que seria passiva num aprendizado ativo que dá para integrar em qualquer atividade do dia a dia. Sabe, fica muito claro que a gente está entrando numa nova era. Ferramentas como o Notebook LM não são só um avanço pequeno. Elas estão, de fato, mudando a forma como a gente processa informação e aprende. Então, para resumir tudo, agora é possível ir além das nossas limitações naturais, desviar das armadilhas das IAs tradicionais e aprender qualquer assunto de uma forma super profunda e personalizada. O poder de transformar qualquer conjunto de informações em conhecimento prático está literalmente na ponta dos dedos. E é com essa pergunta, que eu acho ótima, que a gente fecha essa análise. O poder de mergulhar em qualquer área do conhecimento nunca esteve tão acessível. A questão que fica no ar é justamente essa: qual vai ser o próximo desafio?